Pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo, depois de um longo tempo, né? Mas no vídeo de hoje, na verdade, é mais um vídeo assim de reforço, de ajuda, né? Para quem está começando a estudar trigonometria e está tendo alguma dificuldade, principalmente nas relações trigonométricas, né? Aquelas relações que envolvem tangente, seno, cosseno, cossecante, secante. E hoje vou fazer aqui algumas explicações e também fazer com vocês alguns exemplos, tá? Exemplos bem básicos para pelo menos você já ter uma ideia de como começar o estudo. Daí mais para frente eu trago um vídeo com exemplos e problemas um pouco mais elaborados, tá ok? Então fica aqui até o final do vídeo. Se gostar do vídeo já deixa o like e também se inscreva aí no canal para dar aquela força para nós, tá bom? Então vamos lá. Olha só, relações trigonométricas, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é da onde partir, tá? Então, assim, as relações trigonométricas, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham ideia, pessoal, é lá do nosso triângulo retângulo, tá? Então, vamos começar aqui fazendo um triângulo retângulo qualquer, tá? Então, vamos fazer aqui um triângulo, por exemplo, de vértice A, BC. Esse triângulo ele é retângulo aqui no vértice C, tá? Vamos colocar aqui no beta, no B, um ângulo beta, colocar aqui em A um ângulo alfa, tá? Então são as aberturas. Esse beta, para quem não sabe, é uma letrinha grega para expressar ângulo, tá? Poderia ser qualquer uma, x, y, θ. Então vamos lá. O segmento que é oposto ao vértice C, vamos colocar Czinho. O segmento que é oposto ao vértice A, vamos pôr Azinho. O segmento que é oposto ao vértice B, vamos pôr Bzinho. Tá? Então, assim, primeira coisa quando vocês vão estudar trigonometria é analisar o triângulo retângulo. Se o triângulo em questão não for triângulo retângulo, então você vai ter que construir o triângulo retângulo. Por exemplo, imagina que tu tem um triângulo desse jeito, né, e ele não é retângulo aqui. Então você tem que criar, por exemplo, traça aqui uma perpendicular e aqui você tem então um triângulo retângulo desse lado e um triângulo retângulo desse outro lado. Aí sim você pode utilizar as razões trigonométricas, teorema de Pitágoras e tudo mais. Bom, então a primeira coisa importante para você que está iniciando agora o estudo de trigonometria, então é você saber do teorema de Pitágoras, né? O que o teorema de Pitágoras diz? Vamos escrever aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Ele diz o seguinte, que se eu tenho um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa maior lado. Então, nesse caso, c quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, olha aqui, ó. O primeiro cateto, que seria o outro lado, A, mais B, que seria o outro cateto, também ao quadrado, tá? Então, os dois catetos ao quadrado equivale à hipotenusa ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Lembrando que essas relações sempre é para você encontrar o comprimento de algum desses lados do triângulo, tá bom? Então, se ele te dá dois lados no triângulo retângulo, através do teorema de Pitágoras, você consegue descobrir o outro lado apenas substituindo essas letras pelos números que for dado no problema. Mas, e se, por exemplo, ele der um lado e um ângulo, né? E então pede para você calcular a medida de um outro lado. Então o teorema de Pitágoras não é o suficiente. Então é aí que entra aquelas razões trigonométricas, que é o seno, cosseno, tá bom? Então vamos aqui no primeiro. Ó, vamos analisar particularmente aqui esse ângulo, esse vértice B, juntamente aqui com esse ângulo beta, tá? Esse ângulo beta aqui, galera, pode ser ângulo X. Se no livro de você tiver outra letra, não tem problema. A ideia é a mesma. Coloquei um beta só para rimar com B, tá? Então, como que ficaria aqui, ó? Por exemplo, o que é o seno do ângulo beta? O seno do ângulo beta é a razão entre o cateto oposto, no caso aqui, ó, o oposto a B, aliás, o oposto ao vértice B, né? É Bzinho, dividido pelo maior lado, que é chamado de hipotenusa. Nesse caso, é C. Tá? Então, o seno desse ângulo é o oposto pela hipotenusa. Se fosse seno de alfa, seria A sobre C.
né? Porque é o oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então, essa é a ideia do seno. Depois do seno, nós temos aqui o cosseno. Então, o cosseno do ângulo beta, por exemplo. Cosseno já é a razão entre o adjacente, que é essa medida vizinha, aqui do B até o C, e dividido pelo maior lado, que também é chamada de hipotenusa. Então, essa razão é a medida do cosseno. E nós temos, então, a tangente do ângulo beta. O que é a tangente? É a razão entre o oposto, no caso B, dividido pelo adjacente. Tá? Tem outra maneira de você encontrar a tangente. Né? Você consegue encontrar a tangente em função de senos e cossenos. Observa que interessante. Se eu fizer aqui, ó, seno de beta dividido por cosseno de beta, olha só o que vai acontecer. O seno de beta é B dividido por C, cosseno de beta é A dividido por C. Né? Então, essa fração aqui, ó, nós podemos simplificar, que é dividir, né? Simplificar esses dois Cs. Então, nós vamos chegar na seguinte expressão. Vamos chegar em B dividido por A. E B dividido por A, se vocês prestarem atenção aqui, ó, é justamente o valor da tangente. Tá? Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Podemos chegar que a tangente de beta também pode ser escrita como a razão entre o seno desse ângulo beta pelo cosseno desse ângulo beta. Tá? Então, essas informações aqui, ó, são importantíssimas para você começar o seu estudo de relações trigonométricas e não ter tanta dificuldade. Tá? Também, aproveitando aqui no vídeo, dá para a gente falar das inversas. Né? Qual é a inversa do seno, qual é a inversa do cosseno, que também vai aparecer. Tá bom? Então, já vamos aproveitar e fazer aqui. Ó. Qual é o inverso do seno? Então, vamos escrever aqui. Ó. O inverso do seno, galera, é chamada de cossecante. Vamos escrever aqui em cima. Cossecante. Tá? Então, cossecante, o que é? Inverso do seno. Ok? Então, o inverso do seno, como que eu escrevo o inverso do seno? Então, cossecante desse ângulo beta é o inverso do seno. Então, o inverso do seno é 1 sobre o seno. Tá? Então, 1 dividido pelo seno de beta, se nós olharmos aqui, ó, o seno de beta é B dividido por C. Então, ficaria 1 dividido por B dividido por C. Né? Ou seja, é a mesma coisa que C sobre B. Tá? Rascunho aqui, ó. 1 dividido por BC. É a mesma coisa que 1 vezes, né, inverte a segunda fração. 1 vezes C sobre B, é claro que fica C sobre B. Tá? Então, ó, quando nós falamos de inverso, o que você faz? Você inverte o valor em questão. Então, seno, o inverso do seno é chamado de cossecante. Então, cossecante é C sobre B. Tá? Só fazer ali a inversão. Agora, qual é o inverso do cosseno? O inverso do cosseno, galera, é chamado de secante. Secante. Inverso do cosseno. Tá? Como que nós escrevemos? Escrevemos assim, ó. Secante desse ângulo beta em questão, né? É a mesma coisa, é 1 sobre cosseno. Mas, já para fazer direto, 1 sobre cosseno de beta é a mesma coisa que inverter aqui, ó. A sobre C, então fica C sobre A. Tá? Então, ó, quem for fazer estudo, vão anotando depois essas informações aqui, ó. Cossecante, secante, tá? Isso é importante. E nós também temos aqui a tangente, né, que está aqui essas duas. Mesma coisa. Então, a tangente, o que é? O inverso dela. Então, vamos escrever aqui. O inverso da tangente é chamada de cotangente. Tá? Então, cotangente significa inverso da tangente. Ok? Inverso da tangente nada mais é que você inverter esses valores. Tá? Nós escrevemos assim, ó. Cotangente de beta é o inverso da tangente, ou seja, é 1 sobre a tangente.
Então, fazendo os cálculos, o inverso da tangente, ao invés de eu pôr B sobre A, eu vou inverter, vai ficar então A sobre B, tá? Lembra que eu falei que a tangente também pode ser escrita como a razão entre o seno e o cosseno? Então, analogamente, eu posso dizer que a cotangente de beta, eu também posso escrever sendo o inverso desses valores aqui, ó. O cosseno vai para cima e o seno vem para baixo, tá? Então, para vocês que vai estudar, ó, essas relações aqui você tem que ter no caderno, tem que já praticar, porque vai usar a todo momento, tá? Então, essas aqui são as básicas. Então, o que acontece? Depois dessas aqui também, pessoal, tem uma relação na trigonometria que é chamada de relação fundamental da trigonometria, tá? Eu diria que, tirando o teorema de Pitágoras, é a segunda mais importante. Então, ela é chamada de relação fundamental. Vamos escrever aqui, ó. Relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria. Trigonometria. Que relação fundamental da trigonometria é essa? É uma relação que envolve senos e cossenos. É claro, tem todo um cálculo que, né, que se você pegar aqui o teorema de Pitágoras, dividir, por exemplo, cada lado por A ou por B, você vai encontrar os senos e cossenos. E fazendo alguns cálculos, você vai chegar nessa relação aqui, ó. Vai chegar aqui o quadrado do seno de um ângulo qualquer. Vamos chamar aqui um ângulo beta, já que começamos com beta, né? Mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo beta, isso aqui tem que dar 1, tá? Então essa é a relação fundamental da trigonometria. Essa relação aqui é demonstrada utilizando o teorema de Pitágoras, tá? Não vou fazer agora para o vídeo não ficar extenso. Mas essa é a relação fundamental. Lembrando, estou usando aqui o beta, mas pode ser x, pode ser o ângulo que for, tá bem? Então, a partir dessa relação fundamental da trigonometria, nós conseguimos encontrar outras relações. Por exemplo, uma relação que envolve uma secante, uma relação que envolve uma cotangente, uma cossecante, tá? E todas elas é partindo da relação fundamental. Então, vamos criar essas novas relações aí. Então, a primeira relação, vamos fazer o seguinte, acompanha aí comigo. Nós temos aqui a relação fundamental, que é seno ao quadrado de beta. Vamos colocar aqui com x, só para ser mais prático, para escrever mais rápido. Então, nós temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso tem que dar 1. Então, observem que esses senos e cossenos, galera, eles são diferentes de zero. Tá? Por quê? Porque nós vamos fazer aqui uma divisão. Então, aqui nós temos uma igualdade. E o primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, nós vamos dividir essa equação, os dois lados, por exemplo, por cosseno. Cosseno ao quadrado de x. Tá? Vamos dividir os dois lados. Então, dividindo aqui o primeiro membro, nós vamos dividir o seno. Vamos dividir aqui o cosseno também. E aqui também por cosseno ao quadrado. Tá? Ó, fazendo a divisão, aqui seno sobre cosseno ao quadrado, vou fazer passo a passo esse. Nós podemos escrever assim, ó. Como nós temos o quadrado para os dois valores, então nós podemos pôr seno de x sobre cosseno de x, isso tudo ao quadrado, tá? Aqui, cosseno quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1, porque é uma coisa dividida por ela mesma, né? Uma medida dividida por ela mesma dá 1. E aqui, mesma coisa, 1 sobre cosseno. Vamos tirar o quadrado dali e colocar ele para fora, tá? Observa que não tem mudança, porque 1 elevado ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado volta ali para cosseno ao quadrado, tá? Agora, olha só. Seno sobre cosseno, se você vem acompanhando a aula, você já sabe que ele tem um nome, né? Seno sobre cosseno não era tangente? Então, nós vamos trocar essa expressão aqui por tangente, tá? Mas ela não está ao quadrado, então eu vou pôr o quadrado. Professor, onde que eu coloco ao quadrado? Eu posso pôr aqui no x? Não, não. Se você pôr aí, você vai escrever errado, tá? O quadrado, ele é posto aqui, ó.
Terminou a palavra, você coloca ela. Ou, se você ver assim, ó, entre parênteses, também tá certo, tá? Então, aqui, eu vou utilizar o quadrado aqui, ó. Então, tangente ao quadrado mais 1, isso é 1 sobre o cosseno. Então, é o inverso do cosseno. Galera, inverso do cosseno não vão confundir com cossecante, né? Mesmo que o nome pareça, é o contrário. Ao invés de eu falar cossecante, eu vou falar apenas secante. Então, cuidado aí. Então, aqui fica 1 sobre o cosseno, se torna secante. Como está ao quadrado, então fica secante ao quadrado, tá? Então, ó, mais uma relação importante que nós vamos ter, tá? Grifa ela aí. Então, vamos encontrar mais uma. Ó, a partir dessa relação fundamental, nós conseguimos fazer várias. Então, você pode dividir por cosseno, dividir pelo seno, dividir pelo que você quiser. É claro, com exceção do zero, né? Então, vamos fazer mais uma aqui, ó. Se nós temos agora a identidade. Galera, tanto faz eu começar com seno ou com cosseno, tá? Vou até fazer diferente aqui para vocês não assustar. Olha, vou pôr o cosseno primeiro, não tem nada a ver. Mais seno quadrado igual a 1. Observe que eu só inverti. Só para você acostumar a não ficar decorando e usando só a mesma ordem. A ordem aqui não tem problema não. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir por seno ao quadrado, tá? Aqui nós dividimos por cosseno, aqui nós vamos dividir por seno. Então vai ficar assim: cosseno dividido por seno ao quadrado, seno ao quadrado por seno ao quadrado, e aqui também por seno ao quadrado. Mesma maneira, cosseno sobre seno, olha só, vamos lembrar lá. Se fosse seno sobre cosseno, seria tangente. Agora, cosseno sobre seno é o inverso da tangente. Então, essa parte aqui, ó, nós vamos ter cotangente. Então, vamos escrever aqui, ó, cotangente de x. Mas lembra que está elevado ao quadrado? Faríamos isso aqui atrás, ó. Mas como eu estou fazendo um pouco direto, já pode fazer assim. Mais seno ao quadrado, quem é? Dividido por seno ao quadrado. É 1. Mesmo caso do cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. Aqui, 1 dividido por seno, então seria o inverso do seno. Não vão escrever, por exemplo, secante. Tem que escrever cossecante. Cossecante de x. Também ao quadrado. Tá? Então, aqui mais uma relação trigonométrica encontrada. Tá? Então, observa que são várias, galera. Então, como que eu fico bom? Tem que praticar. Pratica. Que você, então, vai acostumando a usar essas relações. Professor, tenho que decorar essas aqui? Não. O que você tem que entender é essa primeira relação aqui, porque a partir dela você consegue as outras. Tá? Para entender essa relação, já tem que entender o Teorema de Pitágoras, entender essas outras relações aqui, ó, que são as mais básicas. Tá? Então, é uma sequência. Então, se você não entende um, automaticamente você vai encontrando dificuldades, tá? Olha, aqui tem várias outras maneiras de a gente encontrar outras identidades, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar uma outra identidade aqui, mas eu vou, por exemplo, deixar como tarefa, né? Se vocês quiserem fazer. Ó, uma identidade que você pode tentar encontrar seria essa daqui, ó. Encontrar, né, que cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. Isso aqui também é uma outra relação que nós temos, que é demonstrada utilizando esses fatores anteriores. Você pode tentar depois aí. Tá? Tem mais essa. E tem uma do seno também, que é mais ou menos assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual. Essa aqui é um pouco chatinha. Tangente ao quadrado de x dividido por tangente ao quadrado de x mais 1. Tá? Mas como eu disse, essas aqui você pode demonstrar utilizando as anteriores, tá? Mas, gente, decorar isso aqui nem os professores decoram direito ou usa, né? Nem é o ideal decorar em matemática, o ideal é entender. Então, como eu disse, o ideal é você entender a relação fundamental e a partir dela você vai utilizando de acordo com o que vai sendo pedido, tá? Então, ó, depois você volta o vídeo, dá uma olhadinha e vamos lá fazer os exemplos. Bom, colocar aqui o primeiro exemplo,
Tá? Vou colocar assim, ó. Se o seno de x, vamos acompanhar aqui o laser. Se o seno de x é igual a 3 quintos e o x é maior do que zero e menor do que 90 graus, calcule. Galera, cuidado na hora de ler isso aqui. Ó. Eu vejo muito aluno lendo isso aqui errado. Tem uns que leem assim, 0 menor que x, que é menor que 90. Não é o certo. Tá? Quando você tem isso, você está dizendo que o x ele está entre esses dois valores. Tá? Então você pode falar que x está entre 0 e 90, ou pode falar que x é menor que 90 e maior que zero, sempre começando pelo meio. Tá bom? Então aqui, ó, calcule o cosseno de x. Professor, mas essa informação aqui é necessária? Essa que tu grifou? Extremamente necessária. Já vou explicar o porquê que é necessário essa informação aqui. Se eu sei o valor do seno, como que eu sei encontrar o cosseno e os demais? Tá? Lembrando, de 0 até 90 graus, só para a gente fazer aqui uma lembrança, lembra que nós temos aqui o círculo trigonométrico, tá? E o círculo trigonométrico, aqui é 0, aqui é 90, 180, 270 e 360, fecha a volta. De 0 até 90, ele está se referindo a essa parte aqui que é chamada de primeiro quadrante. Tá? Então, esse seno é um seno aqui do primeiro quadrante. Tá bom? Por isso que ele é positivo. Então, vamos lá. Como que eu encontro o cosseno? Então, se eu tenho seno, como que eu encontro o cosseno? Aí você tem que lembrar lá das relações trigonométricas, principalmente da relação fundamental. Tá? Na relação fundamental, você lembra que nós temos essa relação aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso tem que dar 1. Não é verdade? Como você já tem o valor do seno, você substitui. E já era. Professor, teria outra maneira de fazer isso sem usar a relação fundamental? Sim, você usa aqui o teorema de Pitágoras. Tu desenha o triângulo retângulo, coloca aqui o ângulo x, e você já sabe que o seno é a razão entre o oposto e a hipotenusa. Então, para você encontrar o cosseno, que seria o adjacente, vamos chamar aqui de A, o adjacente dividido pela hipotenusa, você calcularia Pitágoras, através de Pitágoras, né? 5 ao quadrado igual 3 ao quadrado mais A ao quadrado. Encontra essa medida, aí então você calcula o cosseno direto no triângulo. Mas vamos praticar essa daqui, porque aqui vai deixar evidente a questão do primeiro quadrante, segundo ou terceiro. Tá? Então vamos lá. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado. Quanto é o seno? Observa que ele já falou que o seno é 3 quintos. Então aqui nós temos o seno ao quadrado. Então é assim, gente. É 3 quintos ao quadrado. Tá? Aí você vai trabalhar normal. Então, ó. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos, já vamos fazer mais rápido. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Tá? Então, aqui a equação, tá, gente? Separa letra dos números, usa aí as operações opostas, ou subtrai de ambos os membros. Faz do jeito que vocês têm mais costume. Tá? Lembrando que nessa altura do campeonato, resolver essas equações de letra para um lado, número para o outro, já tem que estar bem natural. Então, como que nós vamos ter aqui? Ó? Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 inteiro menos 9 sobre 25. Tem um jeito mais legal de fazer sem preocupar com MMC. O que você faz? Mantém o denominador, no caso é 25. E aqui você vai multiplicar a parte inteira e subtrair pelo numerador. Então, 25 vezes 1 dá 25. 25 menos 9, 16. Tá? Apagar secante aqui. Então, e agora? Se eu tenho alguma coisa ao quadrado que dá 16 sobre 25. Então, da álgebra, você aprendeu que cosseno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Tá? Então, toda vez que você tem um quadrado e você quer eliminar ele, você aplica a raiz quadrada de ambos os membros. Tá? Por que aparece mais ou menos? Porque se você tem um valor negativo ao quadrado, ele se torna positivo. Tá? Mesmo o positivo também da mesma coisa. Por isso que a gente considera tanto menos quanto mais aqui. Então a resposta aqui seria: cosseno de x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5.
Pois bem, prof, tenho dois valores, um cosseno positivo e um cosseno negativo. Qual que eu uso? Aí vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que isso aqui era importante? Então, aqui ó, de 0 até 90, o ângulo em questão, o ângulo x, ele está no primeiro quadrante. E o cosseno no primeiro quadrante, vamos olhar aqui? Ó, vamos fazer aqui um flashback. Cosseno, galera, é esse eixo que está aqui na horizontal, tá? Então, no primeiro quadrante, o cosseno são os valores que estão nessa parte aqui, ó. Observa que aqui o cosseno é positivo, tá? Então, nós vamos considerar o cosseno positivo. Então, negativo se fosse nessa parte de cá, se fosse um ângulo para cá, por exemplo. Uma abertura maior do que 90 graus, tá? Então, aqui, ó, o cosseno ele é positivo. Então, portanto, cosseno de x é igual a 4 sobre 5, sem o menos, porque o cosseno é negativo somente no segundo e no terceiro quadrante, tá? Ok, né? Ficou a secante aqui, vamos colocar ela de novo. A secante é a letra D. Secante de x. Vamos fazer só mais uma? Agora vocês já pegaram a prática, né? Tangente de x. O que você sabe da tangente? Você sabe que a tangente de x, a tangente de um ângulo, é a razão entre o seno e o cosseno. Observa que eu já tenho essas informações. Ó, o seno não é 3/5? Acabou de me dizer. E o cosseno, quem que é? 4/5. 4/5. Então, a tangente de x, ela é fruto dessa divisão. Aqui, novamente, podemos simplificar aqui por 5, tá? Simplificamos e vamos chegar, então, em 3/5. Aliás, 3/4. Tá? Tem aluno que tem dificuldade em entender por que pode fazer essas simplificações. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Se você assistir até esse ponto, você vai ganhar esse de bônus. Por que é importante você entender o que acontece aqui? Ó. Aqui acontece isso. É como se você multiplicasse por 5 em cima e por 5 embaixo. Ou seja, 5 em cima e 5 embaixo é como se fosse 1, porque você está dividindo pelo mesmo valor. Então, ó, aqui é que acontece a simplificação. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, ficaria só 3 dividido por 1, que é 3. E aqui a mesma coisa. Este 5 simplifica com esse, né? Porque vai dividir. Ou pode fazer assim, ó. 4 vezes 5 dá 20. 20 dividido por 5 dá 4. E o 4 está aqui embaixo. Por isso que quando os denominadores são iguais, a gente já simplifica, tá? Então, tem alguns alunos que ficam para trás quando os professores fazem isso, mas é essa a conta. Bom, os demais aqui saem de imediato. O primeiro só que eu fiz um pouquinho mais lento, mas agora aqui é de boa. Ó, cotangente. Vou colocar aqui de vermelho. Cotangente de x. Você já sabe que a cotangente é o inverso da tangente, não é? Ó, é 1 sobre tangente. E você já tem aqui o valor da tangente, que é 3/4. Então, o inverso da tangente é você colocar o 4 em cima e o 3 embaixo. Tá? Inverter, inverso. Já era essa. Secante. Lembrem-se que a secante de um ângulo é o inverso de quem? Não é do seno. Inverso do cosseno. Professor, mas eu já tenho um cosseno? Tenho. Aqui, ó, 4 sobre 5. Então, o inverso dele é o 5 para cima e o 4 para baixo. Tá? Cossecante. Quem que é cossecante? Vamos escrever aqui, ó. Cossecante de x. Cossecante de x é o inverso do seno. É 1 sobre o seno. Lá no enunciado, nós já temos o valor do seno, que era 3/5. Então, aqui nós vamos pôr ao contrário. 3 para baixo e o 5 para cima. Tá vendo como que é rápido? Prático, prático, prático. E finalizou, tá? Então, lembrando, são atividades básicas. Vamos mais um exemplo para finalizar o vídeo. Qualquer coisa, vocês assistem em 2 partes aí. Olha esse que interessante. Sabendo que seno de x é igual a 0,6 e o x está entre 90 e 180, calcule. Galera, olha só que interessante. Aqui ele não deu uma fração, ele deu um decimal. E aqui ele não deu o primeiro quadrante. Que quadrante que é esse? Ó, maior do que 90 e menor que 180. Vamos lembrar? De novo aqui, ó. Círculo trigonométrico.
esse arco maior do que 90 e menor do que 180 é esse daqui, ó, essa parte. Então, o que acontece com o seno e o cosseno nesse segundo quadrante? Não pode esquecer, pessoal, que aqui, ó, marca aqui de verde. O cosseno é o eixo X, então ele ocupa a parte negativa, tá? Enquanto que o seno, vamos marcar aqui com outra cor. O seno representa o eixo Y, então aqui ainda está positivo, tá? Então, ó, só para ficar organizado e para vocês anotarem. Quem não tem, pode pôr assim, ó. Seno cosseno. Então, ó, o seno é positivo aqui e aqui, na parte de baixo ele é negativo. O cosseno é positivo só nessa parte, porque aqui está a parte positiva, enquanto nessa outra parte ele é negativo, tá? Então, você já viu que o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, lá na hora que aparecer a opção de escolher positivo ou negativo, já sei que eu tenho que escolher o negativo, se for o cosseno no caso, tá? Professor, e a tangente? Já aproveitando que estamos aqui. Ó, a tangente. Onde que fica a reta tangente? A reta tangente é aquela que fica aqui, ó. Vou mudar aqui a cor só para você perceber. A tangente é essa reta aqui, ó. Tá? Então, se você está com um ângulo, por exemplo, aqui, ó, né, um ponteiro maior que 90 graus, então a tangente que é? Você prolonga, né? Prolonga o ponteiro mais aqui para poder tocar na tangente, tá? E você observa o quê? Que está tocando numa parte que é abaixo, né? Abaixo do eixo X. Então aqui é negativo, acima do eixo é positivo. Então o que significa? Que a tangente, galera, a tangente ela vai ser negativa aqui nesse quadrante, tá? Então a tangente é negativa aqui e a tangente ela é negativa em outro local também, que é aqui. Tá? E os demais? Os demais é positivo. Quem não lembrar disso, é só fazer o jogo do sinal. Tá? Então, ó, mais vezes mais, dá mais. Mais vezes menos, dá menos. Menos vezes menos, dá mais e assim por diante. Tá bom? Então agora é só fazer as contas. Vamos aqui rapidão. Então, de novo, vamos utilizar o quê? A identidade trigonométrica fundamental. Ó, nós sabemos que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso tem que dar 1, tá bom? Professor, 0,6 eu só sei fazer se tiver com fração, não sei fazer muito bem com decimal. E aí? Tem como eu passar 0,6 para fração? Tem. Ó, 0,6, por aqui de outra cor, 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10. Tá? E 6 sobre 10, podemos simplificar aqui por 2, né? 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Tá vendo? É 3 quintos. E 3 quintos, vamos voltar aqui para você ver o negócio. É o mesmo daqui. Então, você vai repetir todo o cálculo, todo que está aqui, tá? Mas, só tomando atenção nos quadrantes. Quer ver? Vamos fazer essa primeira aqui só para você ver que vai mudar apenas a questão de sinal. Nessa primeira aqui, ó, nós podemos só já isolar o cosseno, né? Então vai ficar, vou fazer de verde mesmo. Então, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25, que é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de x é 1 menos 9 sobre 25. Aí lembrando que nós já vamos colocar a raiz quadrada lá. Mais ou menos, aqui vai ficar 25 menos 9 dá 16. Quando eu extraio a raiz quadrada, né, vai ficar 4 sobre 5. Aí observa, nós temos aqui, ó, mais e menos. E agora, qual que eu uso? Aí você vem e olha aqui a restrição. Como ele é do segundo quadrante, e o cosseno no segundo quadrante, ó, e o cosseno no segundo quadrante é negativo, então nesse caso aqui, ó, nesse caso, você vai considerar apenas o negativo. Então, o cosseno de x é menos 4 sobre 5. Tá?
E assim você vai fazendo com os outros. Uma vez que você já tem um cosseno negativo, já pode utilizar eles nos próximos. Tá bom? E assim você finaliza. Tá? Então lembrando, aqui são exercícios básicos, só de aplicação mesmo. Os mais avançados eu vou trazer em outros vídeos, mas já serve para você pelo menos começar o estudo, a relembrar algumas coisas. Tá? Então só para fechar. Então a tangente de x, tangente é o seno sobre o cosseno, né? Seno sobre cosseno. O seno é 3/5 e o cosseno é menos 4/5. Simplifica, simplifica. O que sobrou pra gente? Sobrou 3 lá em cima e aqui embaixo sobrou um 4. E lembrando que ele está negativo. Tá? E realmente é, ó. A tangente nesse quadrante aqui, ó, olha a mãozinha, ela é de fato negativa. Tá? Cotangente. Cotangente é o quê? Inverso da tangente. Se eu já tenho 3/4, vou pôr 4/3. Tá? Mantém aqui. E as demais, vamos lá. Cossecante é o inverso de quem? Do seno. Eu já tenho o seno lá em cima? Tenho, que é 3/5. Então vai ficar 5/3. Qual mais? Secante é o inverso do cosseno. Se eu já tenho o cosseno, então nós vamos apenas inverter. 5/4. Tá bom? E já era. Pessoal, então é isso. Fiz aqui uma aula. O vídeo vai estar um pouco grande, mas está um vídeo assim até um pouco completo. Tá? Aí você assiste com calma, vai olhando, vai repassando. Tenta fazer sozinho esses exemplos, tá? E verifica se você vai acertar. Fica ligado aí no canal que eu vou estar postando mais vídeos na sequência dessas aulas sobre trigonometria. Inclusive mostrar para vocês em outros vídeos onde fica o eixo das cotangentes, onde fica o eixo da cossecante, da secante. Porque aqui, ó, eu falei do eixo do seno, que é o na vertical, o eixo do cosseno, que é o na horizontal, o eixo da tangente, que é esse tangenciando aqui o lado do cosseno, e onde é que tá as outras, tá bom? Então fica aí para um próximo vídeo. Abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.